Boa noite, pessoal. Eu sou o Alex, da Lextel Eletrônica, e hoje é dia 2 de outubro de 2023. Eu tenho aqui nas minhas mãos um amplificador, é o TR-8 300, da marca JHF. Acredito que a maioria do pessoal sabe que eu fui o desenvolvedor deste projeto aqui, eu e meu irmão Edson. A gente começou a fazer ele em 2013, eu acho 2012, 2013 por aí. E a gente fabricou e vendeu eles do ano 2013 até o ano 2017. Durante 4 anos a gente vendeu bastante. A marca era Lextel TR-8 300. Em 2017 eu comecei a fazer os watímetros, não tive mais tempo, daí eu deixei o projeto parado. E não fabriquei mais. Aí um amigo meu aqui da mesma cidade, o Johnny, que não é meu irmão, ele é meu amigo, meu conhecido, ele queria um projeto novo, alguma coisa para fazer, e eu falei desse projeto, eu ensinei ele a montar, vendi o projeto para ele. Então em 2019 eu vendi o projeto para ele. Eu estou falando essas coisas porque eu vou ensinar a consertar, fazer a manutenção que muitos pedem. A manutenção, eu vou ensinar tudo aqui no vídeo, o que precisa ser feito, tá? Vou falar dos transistores ali também. Bom, então eu ensinei o Johnny a fazer. Até no início, lá em 2019, eu fiz alguns vídeos mostrando o funcionamento, né? Ainda eu tinha algumas placas de estoque ainda, com a marca Lextel. Então eu vendi aquelas placas para eles, né? E ele junto, né? Vendi junto. E ele vendeu os primeiros ali com a minha marca, Lextel. Então eu mesmo não vendi nenhum depois de 2017. Todos foi o Johnny que vendeu, né? E de 2019 em diante foi ele que vendeu, todos o Johnny. Eu só fiz alguns vídeos no começo mostrando o funcionamento. Bom, eu quero falar sobre isso. As pessoas me perguntam como fazer a reparação, trocar, fazer o conserto, manutenção. Então eu vou mostrar aqui, ele está aberto, esse amplificador. Esse amplificador aqui funciona de 20 até 29 MHz. Na verdade é de 20 a 29 MHz. E usa, vou mostrar aqui, usa uma caneta aqui. Ele tem 2 amplificadores, push-pull. Aqui usa 4 transistores. Aqui foi danificado os transistores, até rompeu, entrou em curto, queimou ali, ó. Aqui também queimou ali, vou fazer essa manutenção aqui. Vai 4 transistores aqui e 4 desse lado. São 2 amplificadores em paralelo que eles amplificam o sinal, que dá até 300 watts de potência, dá até um pouco mais. Algumas eu testei, foi até 400 e poucos watts. Mas esforçando, né? Mas para ter uma vida útil e não danificar, funcionar bem, tem que deixar ele dentro de 300, 330 watts no máximo, alimentado com 13.8 volts. E alimentado com 13.8 volts, e o consumo dele dá no máximo uns 28 amperes, usando o transistor certo, né? O transistor original do projeto, eu tenho alguns aqui que eu consegui, eles estão raspados aqui, mas o original é esses aqui, ó. Depois eu vou mostrar um link de onde eu comprava no ano 2017. Em 2017 eu comprava esses transistores de vários lugares, mandei vir de fora do país, até do México, de alguns lugares aqui de São Paulo, de Caxias do Sul. Eu nunca comprei da China, nunca usei da China. Daí ultimamente em 2017 eu comprava lá do Mercado Livre. Eu ainda tenho um link do mesmo cara que vendia para mim. Não sei se atualmente os transistores são bons. Então os transistores são esse, o original que eu usava no projeto é esse aqui, ó. É um IRFI 520N da marca IR. Tem um detalhe muito importante, o vídeo vai ficar um pouco longo, eu tenho que explicar tudo. O detalhe muito importante é que os transistores são em paralelo. Todos eles aqui são em paralelo deste lado e aqui outros em paralelo. E tem uma polarização de base, não é na base na verdade, né? Vem no gate deles, aqui é o gate, nesse terminal de cá é o gate. Vem uma tensão aqui, pela polarização por esse resistor e este outro aqui, ó, daqui até aqui. Vem uma tensão neles que é ajustada aqui no potenciômetro, na frente. O transistor, que é o original aqui, quando eu comprava eles antes, eles vinham todos com a mesma tensão de gate, todos funcionavam igualzinho. Então, depois de um tempo, agora vem uns que tem uma tensão diferente de outros, alguns é 3.6 volts, outros 3.8, 3.7, 3.9. Então foi feita uma modificação aqui, é bem simples de fazer. Aqui, ó, o original é um resistor de 10K, foi colocado um resistor de 8K2 aqui,
E aqui também tinha um resistor de 10K, foi colocado um trimpote multivoltas de 10K. Então, isso aqui serve para fazer a tensão aqui no gate variar e ajustar a tensão no gate. A gente ajusta a tensão no gate, veja bem, para que haja uma corrente de polarização no transistor, que eu gosto de chamar de corrente de repouso, alguns chamam de bias, eu gosto de chamar da corrente de repouso. Então, aqui tem um botãozinho que aciona a transmissão manualmente, sem radiofrequência, para poder calibrar os transistores. Então, pode deixar aqui no máximo a tensão, o ajuste da potência. Eu vou mostrar aqui. Eu deixei o multímetro ligado, a garra aqui no negativo da fonte. Vou deixar o multímetro aqui. Vou botar a tensão aqui. Aqui é o terminal do gate. Ó. Todos eles têm a mesma tensão aqui. Então, eu aciono aqui. Deixa eu puxar o multímetro mais para perto. Eu vou acionar aquele... Agora desconectou o cabinho. Vamos lá, conectar ele. Conectado lá. Tensão no gate. Pode ser, vamos ver desse lado de cá. Olha, eu vou acionar essa chavezinha manual aqui, ó. Eu deixo a posição na frente aqui no máximo, torto para a direita, aciono a chavezinha. Daí vai ter a tensão lá no gate, que está com 3.5 volts. Depois eu vou ajustar naquele trimpote ali, ó, aquele multivoltas ali, para que essa tensão deixe o transistor no limiar de condução. Cada transistor aqui no limiar de condução, com esse potenciômetro aqui no máximo, deve dar uma corrente de 50 mA. Então, eu vou ver o consumo que dá o amplificador aqui sem os transistores. Ó, sem os transistores está só ligado a primeira chave aqui. Só ligado a primeira chave. A chave power. E eu aciono a transmissão. Vai ter um consumo dos LED, do circuito, do cooler, né? Está ligado na fonte 3.8. Ó, deu um consumo de 190 mA mais ou menos. Depois, quando eu colocar os transistores no lugar, 185 mA, viu? Tá ligado aqui a transmissão manualmente, ó. Aciona o manual. Para fazer esse teste não pode ser com radiofrequência. Tem que ser os cabos desligados lá. E aciona aqui o manual. E veja a corrente, deu 185 mA. Depois, quando eu colocar os transistores aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E vou ajustar nesse trimpote aqui, para que aumente este consumo total da fonte aqui, ó. Que aumente mais 200 mA em cada lado. 200 mA, porque aqui é 50, mais 50, mais 50, mais 50. São 200 mA aqui. Então eu vou levantar essa tensão aqui para chegar lá perto dos 3.7, 3.9 volts. E vou ficar monitorando a corrente de consumo. Não é a tensão, é a corrente. Já vou mostrar o detalhe do transistor. Então eu ajusto aqui para que quando estiver transmitindo aqui, ó, né? Ó, quando estiver transmitindo manualmente aqui, vai aumentar ali 200 mA. E no outro lado de cá, eu ajusto aqui para que aumente mais 200 mA. Então vai dar 185 mA, que é o consumo sem os transistores, mais 200, né? Vai dar 385. E mais 200 do outro lado, vai dar 585 mA. O total depois de corrente, ajustando aqui e ali, vai dar 585 mA de consumo. É muito importante medir essa corrente. Se aumentar essa tensão aqui muito, a corrente vai de repouso ali, né, de bias ou de bias, como se chamam aí. Cada um tem um jeito de falar. O meu português não é tão bom e o inglês pior ainda. Então aqui eu vou ajustar a tensão para que dê aquela corrente, né? 50 mA em cada transistor e aqui 50 mA em cada transistor. Só que tem mais um detalhe. Os transistores têm que ser todos iguais aqui. A tensão de gates deles tem que ser a mesma. Aqui nesse lote de transistor tem alguns transistores que são diferentes. Às vezes a gente compra eles... Vou mostrar aqui no testador de transistor. Bom, eu vou botar aqui. Coloquei o transistor ali. Opa. Tá fixo aqui. Agora, testar transistor. Olha ali. A tensão aqui, ó. 3 pontos, a tensão no terminal gate aqui, ó, no terminal 1, é aquela tensão de condução ali, ó. Bom, é a tensão de disparo do transistor ou a tensão do gate, vamos chamar de tensão do gate. Com 3.79 volts ele conduz. Então eu tenho que ajustar essa tensão aqui que chegue bem próximo disso,
para que no limiar de condução haja 50 mA em cada um. Então esse transistor deu 3,79 volts no gate. Todos os outros transistores tem que ser essa mesma tensão. Ali deu 3,79, mas poderia... Cadê a caneta? Poderia ser um pouquinho mais, não muito mais. 3,75 até 3,85. Pode ter essa tensão aqui. Os 4 de um lado igual e o outro do outro lado igual. Também. Tem que escolher entre eles, então, 4 de um tipo e 4 de outro. Tá? E muito importante... Ah, tá, sumiu ali. Vou ligar de novo aqui. Muito importante para que funcione bem a capacitância do gate. Aqui, ó. A capacitância do gate. É uma capacitância que o transistor tem na entrada dele aqui no transistor, entre esse terminal aqui e o source, que é o terminal que vai no terra. Esse terminal 3 é que vai no terra. Aqui é onde entra o sinal de radiofrequência. Tem que ficar abaixo de 900 picofarad. Quanto mais baixo, melhor. Tá? Se botar mais alta a capacitância, daí não vai funcionar, não vai ter potência. No datasheet até do transistor, essa capacitância é um pouco menor. Mas então, quando comprar o transistor, tem que observar a capacitância. Se ficar ao redor dos 800 ou 900 picofarad, funciona bem. Se a capacitância ficar acima de 950 picofarad, não vai dar potência nessa frequência alta. Tá? E a tensão deles tem que ser todas igual aqui. Então eu vou trocar outro transistor e mostrar aqui. Esse deu 3,79. Vamos pegar outro aqui. Vamos ver, testar aqui de novo. Opa, desliga sozinho. Vamos ver esse aqui. Este aparelhinho aqui não é tão caro assim, é baratinho. Eu paguei, se não me engano, foi R$250. Comprei ele na China. Não sei se a pilha está morrendo. Ah, tá bonitão agora. Acho que a pilha está morrendo. Eu vou botar para carregar aqui, já dou pausa e já volto. Espera aí. Bom, liguei aqui o carregador. Está funcionando. Esse outro transistor aqui, olha a tensão do gate dele, 3,95 volts. A tensão de funcionamento dele é 3,95. Então isso aqui ficou muito fora do outro. O outro ficou 3,75, 3,8. Esse 3,95. Esse não serve para funcionar junto no mesmo 4. No mesmo conjunto de 4 transistores. Vou pegar outro aqui. Este aqui, testa aqui. Opa, vamos ligar aqui. A bateria está morrendo por isso. Tá, esse outro também é 3,95 volts. Bom, já deu para entender sobre o transistor, né? 895 PF. Então, esse aqui dá par com aquele outro lá, o primeiro. Então eu vou escolher 4 transistores de um lado, 4 transistores da mesma tensão de gate, para colocar de um lado, e 4 transistores com a outra mesma tensão de gate também colocar aqui. Os 4 aqui tem que ser igual e a 4 aqui igual. E depois feito isso, né, colocado eles no lugar ali, eu vou mostrar daqui a pouco, mais à frente, e vou ajustar a corrente aqui e depois aqui. Tá? E vou mostrar mais alguma coisa aqui no circuito, ver o que funciona aqui. Aqui foi feita uma modificação no circuito. Vou mostrar ali. Ali tem um diodo, um N4007. Aqui está ligado o anodo dele e lá o catodo. Aqui o original do resistor é um resistor de 3R3. Mas foi colocado 2 resistores aqui de 100 ohms para que, quando eu estiver transmitindo, em um momento de transmissão, o cooler aumenta a velocidade, continue bem rápido. Ele dá uma velocidade total. Dá para ver o barulho dele até, ouvir. Daí quando para de transmitir, ele diminui a velocidade para não ficar fazendo muito barulho. Mas continua ligado por um bom tempo, uns 2 ou 3 minutos aí, que depende desse capacitor aqui, ó. Depende da carga desse capacitor aqui. E desse aqui também. Este e este. E então, aí foi colocado, pode ser um resistor de 47R ou 2 de 100R em paralelo, 82R, alguma coisa assim, para diminuir a velocidade. Nesse caso foi usado 2 de 100 ohms em paralelo para dar 50. Tá? Então, quando aciona a transmissão, né, por radiofrequência, ou manual aqui, a rotação do cooler aumenta para fazer bastante vento.
Daí quando para de transmitir, estiver recebendo, o rádio recebendo, ele diminui o vento. Mas continua dando um pouquinho de vento por uns 2, 3 minutos para refrescar. Tá? Aqui atrás tem um sensor de radiofrequência. Aqui, ó. Esse transistor, aqui é a entrada. A entrada do rádio, aqui vai para a antena. Aqui entra o sinal, é retificado ali, transformado em corrente contínua. E esse transistor aqui, ó, ele recebe o sinal daqui, que não pode ultrapassar uns 45 watts, senão pode danificar. Faz esse transistor, aquele transistor ali, ele comuta, né, entre o sinal na base, entre coletor e emissor. É um transistor NPN esse aqui. Pode ser um BC548, 338. O original aqui do projeto é o 2N3906. Mas um NPN de uso geral serve. Tá? O coletor aqui, no meio é base e o lado de cá é emissor. Aqui. Eu falei 2N3906, mas na verdade é um 2N3904. Está escrito ali, 2N3904, tá? Então aquele transistor lá aciona esse outro circuito aqui, por aqui. Um desses transistores aqui é responsável pela transmissão e outro pela recepção. Lá tem os relé também, o relé da comutação. Eu usei os relé Metaltex. Os primeiros que eu usei, eles eram chinês. Não funcionaram bem, falharam rapidinho. Era uma marca Fangik, uma coisa assim. Não prestaram, troquei todos depois, deu um trabalhão. Então eu usei esses Metaltex, contatos são de platina, funciona muito bem. Muito bem. Então 2 aqui são da transmissão e 2 da recepção. Acho que os 2 do meio é recepção e 2 de fora da transmissão. Então esse transistor aqui, ó, que é o TX, é um chip 42 PNP, ou pode ser também um BD140 PNP, tá? Aciona 2 transistores da transmissão e esse outro aqui aciona da recepção. Quando aperta aqui, ele aumenta, tem um circuito amplificador para receber, aquele circuito ali amplifica um pouco do sinal para receber, e quando transmite, claro, né, ele desliga a recepção ali. Bom, isso é uma coisa comum, todos sabem. E o que mais tem aqui? Aqui tem um potenciômetro que ajusta a tensão. Ali de baixo tem um diodo Zener de, acho que é 7.5 volts. É 7.5 volts. Então a tensão máxima que dá aqui no cursor do potenciômetro é 7.5 volts, que vem daqui. Daí passa aquela tensão do cursor do potenciômetro, vem aqui para esse circuito. Aqui atrás é uma plaquinha de circuito impresso aqui, que vem para cá e vem até nesse ponto aqui, ó. Aqui vem a tensão do cursor do potenciômetro, ó, que vai para aquele resistor de 8K2 e daqui faz o divisor resistivo para polarizar os transistores de saída. Então essa tensão aqui vai variar, eu acho que ela não vai a zero, ela começa, eu não lembro de quantos volts começa, mas começa uns 4 volts e vai até 7.5, tá? Que vai polarizar os transistores de saída de RF. Bom, basicamente isso. Pessoal, agora coloquei os transistores no lugar, todos igual aqui de um lado e todos os outros iguais aqui do outro lado. Esses aqui são de 3.9 volts, esses aqui mais ou menos 3.8. Daí eu vou ajustar a corrente nesse e depois naquele, conforme eu falei antes, tá? Eu só botei os transistores no lugar ali, mas eu não soldei eles ainda, tá? Primeiro eu vou fixar isso na caixa, no alumínio, para que fique bem na posição certa os transistores. O dissipador e os transistores na posição certa. Depois que ficar fixado lá no alumínio, aí eu soldo os transistores lá por baixo. E depois disso, depois de soldar, eu abro de novo e coloco aqui. Mas para mim soldar eu tenho que estar com eles na caixa. Porque se eu soldar aqui de qualquer jeito a posição aqui, e depois eu botar na caixa e der uma pressão para cá, pode dar uma tensão mecânica. Forçar os terminais pode romper depois de um tempo, pode quebrar, arrebentar. Então eu não posso deixar nenhuma tensão mecânica forçando os terminais ali. Essa parte é um pouco chata, sem falar que lambuza os dedos tudo aqui, né? Porque tem pasta térmica aqui dos dois lados aqui e no outro lado aqui, tá? Então é feito assim, vou colocar lá, depois eu soldo e daqui a pouco eu volto mostrando mais detalhes do vídeo. Pessoal, já que fixei os transistores, na verdade o dissipador, né? Botei os parafusos aí da lateral, os 2 parafusos do lado, 2 parafusos aqui. Primeiro eu botei esses parafusos de trás, tá? Esse, aqueles ali, fixei aqui, depois fixei os parafusos da lateral. O dissipador está no lugar aqui, veja bem, encostou aqui e depois ali. Eu ainda não coloquei a pasta térmica aqui nem aqui, tá? Primeiro eu vou soldar. Veja que eu deixei os terminais soltos ali ainda, não está soldado, ó. Isso dá uma sujeira na mão aqui, mas faz parte.
de pasta térmica. Então agora eu vou soldar, os terminais estão soltos e não vai dar nenhuma tensão mecânica aqui. Na hora de soldar não vai quebrar, tá? Agora eu posso soldar e ele não vai ficar quebrando com a vibração depois. Aqui está a frente é de encaixar aqui. Então agora eu vou soldar os transistores e depois eu abro de novo para fazer aquele ajuste da corrente. Bom, agora já está soldado. Ainda não limpei bem. Soldado aqui, tem que limpar um pouquinho melhor depois. Um detalhe dessa solda aqui, desses furos, são os furos metalizados. Então a gente coloca a solda aqui, a solda corre lá para o outro lado. Cria uma bolinha lá no terminal do transistor. Então na hora de soldar, depois que soldar, né, assim, deixa ele virado assim um pouquinho e solda por baixo para a solda correr. E o excesso de solda vem para cá. Daí depois a gente retoca a solda ali. É assim que eu faço. Fazia, né? Porque eu não conserto, tá? Eu só estou fazendo isso aqui para fazer um vídeo de demonstração ensinando como faz as manutenções, os ajustes e os reparos. Esse amplificador aqui é do meu amigo Tony. Ele é lá do Peru. Ele veio visitar os parentes lá em São Paulo e por alguns dias ele está ali. Então, então ele mandou para mim fazer o conserto, a manutenção aqui. Eu vou fazer esse reparo para ele. Mas eu não conserto para ninguém, tá? Eu nem tenho peça aqui, só tenho esses 8 transistores, os últimos. Eu consegui com o Eloy, aqui de Três Cachoeiras, ele faz manutenção. E ele me conseguiu os transistores para mim e eu coloquei aqui, tá? Então, agora eu vou dormir e amanhã eu volto e faço a segunda parte do vídeo. Depois eu deixo as duas partes juntas, para todo mundo assistir. E mostro o resultado depois dos ajustes e teste de potência. Muito obrigado por assistir até aqui. Em breve tem mais. Boa noite, eu sou o Alex, da Alextel Eletrônica, e esta é a segunda parte do vídeo falando sobre a manutenção do equipamento aqui, JHF TR8300. É um amplificador de radiofrequência para a faixa dos 20 a 29 MHz, que dá uns 300 watts mais ou menos de potência. Eu comecei ensinando na primeira parte, falando sobre os transistores, dando a instrução de como fazer a troca. Hoje é dia 4 de outubro de 2023, quase 2 horas da manhã. Estou aqui fazendo esse vídeo, gravando, vou mostrar para vocês como ficou agora a parte de ajustar os trimpote. O trimpote aqui, que vai ajustar a corrente de repouso dos transistores. É assim, ó, basicamente falando, os técnicos todos sabem disso, mas vou falar. O transistor aqui tem que ficar no seu limiar de condução, para que quando houver o menor sinal de radiofrequência na entrada, ele já amplifique aquele sinal sem haver distorções, sem ter distorção nenhuma. Então esse ajuste de tensão aqui deixa o transistor no seu limiar de condução. Eu não posso aplicar uma corrente muito alta, tensão muito alta, que a corrente vai ficar alta. Ele vai ficar esquentando demais. E se eu botar pouca corrente, nos sinais mais fracos vai dar distorção, vai perder a qualidade do áudio. Então eu deixo eles no limiar de condução. O que vai acontecer aqui, eu vou deixar mais ou menos 50 mA em cada transistor, que vai dar 200 mA aqui e 200 aqui. Conforme eu mostrei na parte anterior do vídeo, aqui dentro tem uma chavezinha de acionamento manual. Eu vou deixar ligado aqui na chave Power, liguei sua alimentação. O potenciômetro aqui de ajuste de potência, esse potenciômetro aqui ajusta a tensão que vai lá nos transistores lá. Então deixo ele no máximo. E sem sinal de radiofrequência na entrada. Está ligado em 13.8 volts, não tem nada de corrente agora. Só o LED aqui, mas chega a ser desprezível o LED. A fonte nem mostra a corrente ali. Então eu vou acionar a transmissão. Ó, aqui eu aciono a transmissão. Opa, vou mostrar aqui de baixo aqui. Ó, aciona a transmissão. E quando aciona a transmissão, o consumo aumenta. Vai ficar mais ou menos 190 mA. Eu vou deixar aquecer um pouquinho, recém liguei. Essa corrente vai estabilizar em mais ou menos 185 mA. Ó, aciona a transmissão. Ela fica em 185 mA, a corrente de repouso. Então eu vou acrescentar naquele trimpote ali, esse da direita,
e depois o da esquerda aqui, ó. Eu vou acrescentar 200 mA aqui quando eu estiver transmitindo, que vai dar 385 mA, então, com este, e mais 200 aqui vai dar 585 mA no total. Então eu vou ajustar, vou dar pausa no vídeo, vou ajustar e já mostro. Já ajustei um lado, o lado de cá, então vou acionar a transmissão, ó, aciona a transmissão aqui. Na verdade tem que deixar 385 mA. Ajustei, mas ficou baixo ainda. Eu vou ajustar aqui. Vamos ver como é que ficou agora. Ó, ajustei demais. É bem crítico. Então eu vou voltar um pouquinho, por isso que tem esse ajuste de trimpote de multivolta. Está quase no ponto, vou baixar mais um pouquinho. É bem crítico esse ponto de ajuste ali. Olha, agora ficou no ponto. Então até vou ver qual é a tensão que deu ali. Aqui no gate. Vou medir a tensão que vai para o gate, naquele resistor ali. Quero ver quantos volts deu. Olha, deu 4.04 volts. 4.05. 4.05 volts deu a tensão no gate dos transistores aqui desse lado. Nesse lado aqui vai ser um pouquinho mais alto, certamente. Não lembro qual dos dois é o mais alto. Um vai ficar diferente um do outro, porque a tensão do gate de cada um é diferente um pouco. Então, com essa tensão no gate eu consegui 50 mA em cada um, deu 200 mA em total. Vou dar pausa aqui e vou ajustar o outro lado. Bom, ajustei os dois lados, aquele lado e esse de cá. Vou acionar a transmissão aqui. Passou um pouquinho de 200 mA. Eu vou diminuir um pouquinho esse lado aqui. É bastante crítico esse ajuste aqui. Ó, mexendo no potenciômetro, mexendo aqui, ó, diminui essa polarização aqui. Ficou mais ou menos em cima. Mas é tomar bastante cuidado aqui para ajustar, para deixar certinho. 200 mA em cada lado. Ó, deu 590, já está bom assim. Mas eu vou dar mais uma retocadinha aqui. $575, 580. Bom, posso dizer que já deu certinho. Então, 200 mA ali e 200 mA lá de cá. Agora, vou montar ela na caixa, vou testar ela na caixa montada, porque precisa, só esse dissipador aqui não aguenta muita potência, né? Precisa que esteja o dissipador colocado aqui. Eu posso testar um pouquinho com pouca potência até, sem usar esse dissipador aqui, mas esquenta muito rápido. Eu já vi que todo o resto está legal, então eu vou montar ela na caixa, botar a pasta térmica aqui da lateral, aqui, deste lado, botar a pasta térmica aqui e do outro lado aqui também. E vou fixar na caixa e vou ligar ela numa outra fonte, porque essa fonte aqui só suporta 3 amperes. Então eu vou colocar numa fonte que aguenta mais a tensão e vou aplicar potência e vou fazer um teste aqui com o watímetro e já mostro para vocês. Olha, agora eu já liguei na fonte. Eu liguei nessa fonte aqui, ó, é uma fonte de 60 amperes. 60 amperes e 12 volts. Botei aquele capacitor ali, ó, é 2 capacitores de 100 NF em paralelo entre o positivo e o negativo. Porque pode, às vezes entra radiofrequência pelo cabo aqui, interfere nessa fonte, daí fica uma bagunça. Daí eu boto o capacitor ali nos pinos entre positivo e negativo, e aí não dá problema de entrar radiofrequência
aqui e acabar danificando ou fazendo ela ficar maluca. Então, estou aqui na frequência de 27.500. O fio está alto aqui. Esse cabinho preto aqui é o que vem do rádio. Aqui sai do amplificador esse cabo e entra na carga resistiva. E da carga resistiva vem ali por trás e liga no analisador de espectro. O analisador de espectro está funcionando desde 1 até 60 MHz. Ele vai de 1 a 60. Está dando um espaço aqui de 59 MHz. Então aqui começa em 1 MHz, vai até 60 MHz. Já vamos ver se tem espúrio também esse amplificador aqui. Vamos ver se tem espúrios. Vamos lá, 27.500. Vou deixar desligado aqui primeiro para ajustar a potência. Eu vou botar 40 watts. 27.500 transmitindo. Ó, tem 41 watts ali, tá vendo? Vou ajustar para 40 aqui. Opa, 40 watts. Agora eu vou ligar o amplificador. Esse ponto aqui, ó, só o rádio não tem espúrio, né? Vou ligar o amplificador. Deu 266 watts, 260 watts. Agora vamos ver o próximo. Ali, qual é a potência que tem ali? Olha, tem 4 miliwatts, ó, 4 miliwatts naquele ponto. Viu? Deu 260 watts de potência. E num espúrio que deu lá na frequência de 55 MHz. É o dobro da frequência, ó. 55 MHz. No primeiro harmônico deu só menos de ao redor de 4 miliwatts, tá vendo? Isso aqui é muito pouco, é desprezível essa potência aqui. Se a gente botar ela aqui no modo tá logaritmo, se botar linear, some. Tá vendo? É só um tiquinho de nada lá. Então, no máximo de potência deu. Opa, tem que mudar aqui para botar tensão. Tem um monte de configuração aqui. Deu mais ou menos 260 watts por aí. Isso na frequência de 27.500. Eu esperava que desse um pouco mais de potência. 300 watts de potência teria que dar no mínimo. Devido aos transistores. Eu vou ter que conseguir outros transistores agora para colocar, para ver se dá mais potência do que isto. Eu posso também colocar um pouquinho mais de potência aqui. Eu vou colocar a potência de... Vou deixar assim. Eu vou botar 45 watts da entrada aqui para ver. Opa, tem que ser aqui em watts. Vou botar 45 watts de entrada. Não pode ultrapassar os 45 watts da entrada. Agora ligo o amplificador. Deu 200 e quase 280. 270 e poucos watts. Já está dentro do aceitável, mas poderia dar um pouco mais de potência ainda. Algumas que eu fiz deu até 420 watts. Mas o recomendado é para usar ao redor de 300 watts. Então, mas já com esses transistores aqui, que deu essa potência, dá para fazer o teste, né? Já deu para fazer o teste, mostrar como é que funciona. Tá com uma fonte aqui uma fonte dessa de 60 A. Eu ajustei a tensão dela, né? Subi um pouquinho a tensão, em 12 volts dá menos potência. Tem que botar uns 14 volts por aí, 13.8, até uns 14.5 volts pode colocar. E não mais do que 14.5, tá? Os 14 volts seria o ideal. Porque sempre dá um pouquinho de queda nos fios, né? Então deu para ver o funcionamento. Não deu nenhum espúrio. Aquele primeiro harmônico lá deu 4 miliwatts, em 260 watts deu 4 miliwatts. 4 miliwatts é desprezível. Maravilha isso, né? Aqui parece uma curvinha, né? Mas isso é uma escala logarítmica. Então aqui é grande, aqui é pequenininho. Ó, deu 270 e poucos watts. Então ele não gera interferência em outras frequências. Essa parte do projeto eu caprichei para ficar bem equilibrado, para não dar sinal espúrio. Ele transmite só dentro daquela frequência mesmo. Então creio que já está pronto o vídeo encerrado por aqui. Vou ver se consigo depois os outros transistores mais fortes. Eu só tinha esses 8 transistores aqui.
Vou ver se eu consigo outros para que deem mais potência do que esses deram aqui. Isso está diretamente agora relacionado ao tipo de transistor. Em 2017, eu comprava esses transistores e eram muito bons. Depois de um tempo começaram a falhar e veio alguns que não tinham potência nenhuma, outros eram um pouquinho mais fracos, outros esquentavam, outros davam potência mais ou menos, outros não aguentavam o tranco, pifava. Estes aqui até que deram uma boa potência, mas poderia dar um pouquinho mais. Mas já foi suficiente para fazer um teste e mostrar como é que se faz a calibração e o ajuste. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu vou colocar junto aqui o link dos transistores que eu comprava no Mercado Livre em 2017. Naquele tempo, eram transistores bons. Eu nunca mais comprei esses transistores. Até esses aqui eu consegui com o Eloy. O Eloy conseguiu para mim. E eu não comprei aqueles do Mercado Livre. Não sei se ainda são bons. Então, se alguém quiser tentar, mas compre. Se vai trocar 8 transistores, compre pelo menos uns 15 lá para trocar. São baratos esses transistores aí. Para trocar, escolher dentre eles 4 igual de um lado e 4 igual de outro, conforme eu tinha falado. Bom, era isso. Muito obrigado a todos por ter assistido. Deus abençoe.